Deus de amor, obrigada pela leitura da Tua Palavra. Entregamos esta palavra nas Tuas mãos e pedimos a Tua consagração para o Teu povo. Fale conosco de tal maneira que o Teu povo possa sair daqui, Senhor, saciados com a Tua Palavra. No nome e por amor de Jesus nós assim oramos. Amém. 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 Amados e amadas, podem se sentar. Nós viemos falando sobre as cartas de Pedro. E já no domingo passado, nós falamos sobre o versículo 3 e falamos do seu capítulo 3, falamos do versículo 1 até o versículo 7, onde falamos daquelas atribuições que Pedro fala na sua carta sobre as mulheres. Falávamos sobre a questão da submissão e nós estamos dando continuidade hoje. Nós tínhamos parado no domingo, no verso 7, e hoje nós damos continuidade entrando para o verso 8 até chegarmos ao verso 12. Pedro falava aos cristãos daquela época. Pedro exortava sobre o pensar, sobre o agir, sobre a comunidade. Não ter pessoas que pensam de formas adversas, mas que o corpo de Cristo deve ter o mesmo pensar, o mesmo sentir e o mesmo agir. Posteriormente, ele vai falando de que na boca do povo de Deus não pode sair nenhuma ofensa. E quando alguém faz mal a este povo, em vez de nós devolvermos na mesma medida, nós devemos abençoar a pessoa que nos faz mal. Oh, glória! Como é difícil, como custa, não é? A gente sofre quando é desprezado, a gente sofre, mas Deus diz que mesmo no teu sofrimento, por teres sido desprezado, abençoa a pessoa que te desprezou, abençoa a pessoa que te respondeu mal, abençoa a pessoa que te ignorou, abençoa a pessoa que mentiu sobre ti. E ele exorta dizendo que nós, o corpo de Cristo, nós os cristãos, não devemos mentir. Não devemos falar o mal do irmão ou da irmã, porque este irmão e esta irmã faz parte do corpo de Cristo. A igreja, a cabeça da igreja é Jesus Cristo. E nós, um de nós, alguns são dedos, outros são mãos, outros são braços, outros são antebraços, outros são olhos, outros são orelhas, outros são pernas. Cada um de nós, conforme a sua característica, representa um dos membros do corpo de Cristo. Então nós não falamos mal do nosso pé, nós não falamos mal das nossas orelhas, nós não falamos mal da nossa língua. Porque quando nós falamos mal do nosso irmão, nós estamos falando mal de uma parte do corpo de Cristo, de uma parte de nós. E o apóstolo Pedro está querendo nos dizer aqui, não podemos fazer isso, não é lícito. Não é isso que Deus quer de nós. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem-se uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal, nem a ofensa com a ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu abençoar-vos. Deus prometeu nos abençoar. E nós temos visto as bênçãos nas nossas vidas. Por isso mesmo, quando alguém vier contra nós, nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Então que não sejamos nós a amaldiçoar os outros, já que nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que ser bênção na vida das pessoas. Como o corpo de Cristo, nós temos que estar unidos. Ele está pedindo aqui para que nós tenhamos o mesmo pensar. Quando a mente quer uma coisa e o coração quer outra, cada um de nós aqui sabe o que acontece com a pessoa. Nós ficamos como se estivéssemos num turbilhão, não é? Nós não temos paz.
quando o nosso coração está querendo uma coisa, a nossa mente está querendo outra coisa e o nosso corpo está sentindo outra coisa. Não há paz. Passamos noites e noites sem dormir. Ficamos irritados com todos e com todas. Não conseguimos nos concentrar nos estudos ou no trabalho. Por quê? Porque o nosso corpo não está em coordenação perfeita. Porque existem vontades e desejos diferentes em nós mesmos que nós não conseguimos controlar. E é isso que Pedro está falando. A igreja, se tiver pessoas que cada um pensa da sua forma, cada um pensa do seu modo, cada um acha que tem que fazer conforme ele pensa e conforme ele quer, e não segue as regras do corpo de Cristo, que é a obediência e a humildade, e é isso que ele diz aqui, que nós nos amemos uns aos outros. Se nós não seguirmos a regra do amor, se o nosso pensar e o nosso agir não estiver de acordo com a regra do amor, com a regra da humildade, com a regra da obediência, com a regra da humildade e da educação, porque ele diz aqui, sejam educados e humildes uns com os outros. Eu tenho que ser educada e humilde contigo, minha irmã. E a minha irmã tem que ser educada e humilde comigo. Temos que nos autorrespeitar. Temos que nos autoconsiderar. Não pode alguém dar amor e o outro dar as costas. Não pode alguém falar com o outro e o outro simplesmente não responder, dar as costas. Isso não é corpo de Cristo. Não é isso que a palavra está dizendo aqui. Se somos irmãos, temos que ser unidos. E ser unidos, não ser unidos pelo corpo, mas ser unidos pelo amor. Este amor que é o amor de Deus, que Deus nos fez conhecer. O mesmo amor que faz com que Deus seja a Trindade. Ele como Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós sabemos que tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo, os três são um. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é inferior a ninguém. É isso que Pedro está nos exortando nesta noite. De que ninguém seja superior a ninguém. Que ninguém se sinta melhor que ninguém. Que ninguém se sinta como se tivesse mais importância que o outro. Respeita, amém, ama, considera, valoriza. Amém. Muitas das vezes reclamamos, queremos ser valorizados, mas nós não sabemos valorizar os outros. O valor do outro para conosco só podemos receber a partir do momento que nós valorizamos os outros, que nós respeitamos os outros, que nós honramos os outros. A honra. É tão difícil nos nossos tempos hoje encontrarmos pessoas que honram os outros, que honram o trabalho do outro, que valoriza. É tão difícil, mas é possível. Porque a palavra de Deus nos exorta a fazermos. E tudo que a palavra de Deus diz para nós fazermos é porque é possível que nós façamos. Porque muitos e muitas que passaram antes de nós puderam fazer isso. E tiveram um galardão. E nós não somos diferentes deles. É a mesma palavra. É o mesmo Deus. É a mesma Trindade. É possível se nós quisermos. É possível se nós estivermos realmente... se nós estivermos realmente convertidos. Se nós não somos só mais um a encher o banco, se nós estivermos de fato convertidos, é possível amar o próximo. E é possível termos o mesmo pensamento de amor, o mesmo pensamento de união, o mesmo pensamento de obediência, de educação, de honra e de bênção e consagração. Quando nós honramos o outro, o Senhor nos honra. Talvez não é o outro que vai nos honrar. Talvez nós não recebamos a resposta da nossa honra na mesma pessoa, mas podemos ser honrados por outras pessoas, porque Deus é que nos honra. Quando nós amamos, quando nós obedecemos, quando nós somos educados e gentis, quando nós somos cordiais, as bênçãos sem medidas vêm sobre nossas vidas. Muitas das vezes a gente espera só por bênçãos materiais, mas as bênçãos que Deus fala são muito além das bênçãos materiais. A bênção que Deus fala e pensa é amor, é respeito, é consideração, é carinho, é ter paz de espírito, é ter uma família, é ter um pai e uma mãe, é ter uns irmãos, é ter amigos.
é ter uma casa que nos acolhe todos os domingos e todas as vezes que a gente precisar vir para aqui. Essas fazem parte das bênçãos. O material, o dinheiro, o conforto, a casa. Essas são aquelas coisas que a palavra do Senhor diz, que se nós formos obedientes e buscarmos primeiro o reino dos céus, buscarmos primeiro obedecer e louvar, o resto Ele nos acrescentará. Ele vai nos acrescentar o resto. Essas coisas Deus chama de resto, porque não são as mais importantes, porque não são aquelas que nos definem como ser humano. As que nos definem como ser humano é a palavra de Deus, é a resposta que Jesus deu ao diabo quando esteve a lhe tentar. Nem só do pão vive o ser humano. Eu posso viver sem pão. E eu tenho certeza que nós podemos, sim. Nós podemos viver sem pão. Sem o pão do pecado, que a gente busca tanto, com tanta ânsia. A gente pode. Vejam como é que aconteceu com o povo de Israel quando esteve no deserto. Eles cultivavam, eles trabalhavam. E como é que eles comiam? Do pão da palavra, o pão da obediência, o pão de Deus, que era o próprio Deus. Aquele maná é o próprio Deus que lhes alimentava. Aquelas cordonizes, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Então é possível, sim. Se nós vivemos em obediência, em respeito, é possível a gente viver sem o pão. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más. Esse é o conselho que Pedro nos dá. Quem quiser gozar a vida, gozar, né? Não é sobreviver, viver gozando. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más. E não conte mentiras. Trate-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Devemos procurar a paz e fazer tudo para alcançarmos essa paz. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas. A honestidade, como falta ultimamente a honestidade na nossa sociedade, né? Todos querem passar o perna em todos. Todos acham que é uma oportunidade para tirar do cofre que lhe é confiado no serviço ou em qualquer outro lugar, oportunidade para furtar as coisas no trabalho, furtar o papel higiênico na casa de banho no serviço, furtar a roupa ou a comida no supermercado ou na loja onde trabalha. Não é? Honestidade. Honestidade é aquela que nós estamos com fome em casa. Não tenho nenhum pinguinho de arroz para dar nos filhos. E eu estou trabalhando em casa de alguém. E eu cozinho e eu saio de lá orando e glorificando a Deus, sem mexer na coisa alheia que não me foi dada. Isso se chama honestidade. Quando nós estamos passando por dificuldade e ainda assim não mexemos nas coisas que não nos pertencem, porque aquilo não é nosso, não nos pertence. Honestidade. Honestidade. Pois o Senhor olha com atenção para as pessoas honestas. Com atenção. Com atenção, com cuidado, com carinho, com respeito, com amor, com consideração. E ouve os seus pedidos. O Senhor olha com atenção e ouve os seus pedidos. Olha só, o Senhor fica com atenção completamente para esta pessoa honesta. Os seus olhos estão postos para Ele e os seus ouvidos estão atentos para atender, para ouvir e atender as suas petições. Porém, é contra aqueles que fazem o mal, que nós não façamos o mal a ninguém, e que nós sejamos aqueles servos e servas que o Senhor confia, que a honestidade, o amor, o respeito, a consideração e a humildade seja a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, e que nós possamos trilhar esse caminho de santidade com o Senhor, na certeza de que no último dia nós o encontraremos e cantaremos glória, glória, aleluia. Amém? Amém. Esta é a palavra que o Senhor nos traz nesta noite. Oremos.
Senhor, te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos por esta palavra profunda nos nossos corações. Pai, faça de nós um corpo só. Permita como que nesta comunidade, como membros, como direção, nós possamos ter o mesmo pensar, o mesmo olhar, o mesmo agir, que esteja fundamentado, Senhor Deus, no Teu amor, na humildade, na obediência à Tua palavra. Não permita que façamos o mal a ninguém, Senhor, embora somos pecadores. Ainda assim, Senhor, livra-nos de todo o mal, para que nós possamos ser honestos, de tal maneira que busquemos sempre a santidade, e busquemos sempre a paz, e lutemos por esta paz, para que o Senhor possa nos olhar, para que o Senhor possa estar atento às nossas petições, para que o Senhor possa nos honrar, para que o Senhor possa nos dizer: estes são os meus filhos queridos, a quem eu tanto amo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde hoje e para todo sempre. Amém. Amém.